Oi, aqui é o Pedro, hein? E hoje tem mais um episódio de comidas de todos os países do mundo e o episódio de hoje é da Argentina. A receita que eu trago é a receita de empanada da Paola Carosella. É uma receita um pouquinho trabalhosa, mas é bem gostosa, assim, bem rica. E para começar eu faço a massa. Essa receita é interessante que você faça num dia e recheie e monte no dia seguinte. E para começar a massa, eu boto numa panela água, banha de porco e sal grosso e amorno até que a banha derreta e aí depois eu vou incorporando isso aos poucos na farinha e mexendo até formar essa massa. Você não precisa usar tudo. Essa massa fica um pouco mais difícil de trabalhar se você botar todos esses líquidos. E é importante que quando a massa fique pronta, você deixe ela na geladeira por pelo menos 3 horas. Eu deixei de um dia para o outro que eu achei mais fácil de trabalhar a massa. A banha precisa endurecer um pouquinho para essa massa ficar mais fácil de trabalhar e ela é uma massa muito elástica, então você abre, ela volta, é um pouquinho chatinha de trabalhar. O segundo passo é fazer os recheios. O primeiro que eu tô fazendo é um recheio de carne e, e o segredo desse recheio é usar banha de porco e a mesma quantidade de cebola e de carne. No recheio de queijo também vai ter essa mesma proporção. Então eu boto a cebola picada e refogo na banha de porco até que. É bastante banha de porco, são 220 gramas de banha de porco e refogo até que fique translúcida. Depois de translúcida, eu acrescento a carne, as batatas. Eu também já botei uma folhinha de louro no começo da preparação. Você pode usar tanto pimenta seca quanto pimenta fresca. Eu usei pimenta cambuci, e aí fica ao seu gosto. De tempero, eu também usei cominho, páprica doce, páprica picante, pimenta do reino e, por enquanto, só. E azeitona, né? Também botei um pouquinho de azeitona ali. E faço isso até a carne ficar pronta. Quando a carne já estiver mais moreninha, eu acrescento o caldo ou água quente. Eu usei um caldo para essa receita, caldo de carne mesmo. E tampo a panela. E desligo, boto o caldo, tampo a panela e deixo ela fechada por 10 minutos. E aí, depois disso, eu coloco. Depois que esse caldo já tá fervendo, na hora que eu boto ali dentro, tampo a panela, deixo 10 minutos descansando e boto em uma travessa. O recheio também é importante que ele esfrie para a gente conseguir montar as empanadas. E aí depois que eu botar toda essa carne nessa travessa, nesse recipiente que eu vou deixar na geladeira também da noite pro dia, eu coloco os ovos cozidos picadinhos por cima e as cebolinhas também. E aí quando você for rechear, você vai pegar por colheradas e vai pegar todas essas camadas. Uma coisa, a batata que está cortada em cubos, eu dei uma ferventada nela. Não chegou a ficar cozida, ainda ficou durinha. Mas ela vai cozinhar ali junto com a carne nessa banha de porco. Então ela precisa estar durinha ainda, porque senão vai virar uma papa. E aí, boto esse recheio, tempero também, botei um pouquinho de sal e pimenta do reino no ovo. Isso vai pra geladeira. E aí eu vou começar a preparar o segundo recheio, que é bem mais simples, na verdade. O segundo recheio é um recheio de queijo. Eu usei queijo meia cura, que era o que eu tinha aqui em casa, e é mais ou menos aí a mesma quantidade de cebola picada bem fina e queijo. Usei uma cebola, um pouquinho mais de uma cebola, e 300 gramas de mussarela ralada, e temperei com orégano e sal. E um ovo. Dei uma misturadinha no ovo e boto esse recheio também pra firmar na geladeira. Ele não precisa ficar do dia pra noite, não. Uma horinha na geladeira, ele já tá numa consistência boa de rechear. E aí, passado esse tempo, no dia seguinte, vem a parte mais difícil,
que é rechear as empanadas, abrir. Eu abri com a ajuda de 2 folhas de papel manteiga, abri com rolo em casa, você pode abrir. Eu testei também abrir essa massa com um cilindro de macarrão, também deu certo, mas é importante que essa massa esteja gelada, assim. Ela tem muita gordura, é uma gordura que derrete relativamente rápido, então separa os pedaços e vai deixando o que você não está usando na geladeira enquanto você recheia. É bem chato rechear empanada, foi bem mais trabalhoso do que eu achei que ia ser. Eu fiz de 2 formas, a primeira é essa mais bonitinha, assim, que eu abri com um cortador de biscoito. Eu, se eu não me engano, tem 10 centímetros, 9, não lembro exatamente a medida, mas uma medida ok para uma empanada pequena. Eu fiz empanadas menores. Você bota uma colher de recheio. Essa colher aí ficou muito grande, vocês vão ver que eu vou ter dificuldade para fechar o recheio. Para fechar a empanada com essa quantidade de recheio, tem que ser um pouquinho menos. E aí molho as laterais com água e vou puxando essas abinhas e fechando do outro lado. Eu fiz 2 formas diferentes de empanada, uma que parece um capelete, a outra que é aquele pastelzinho mais tradicional, para saber qual é de queijo e qual é de carne. E aí você tá vendo que o recheio vazou nessa empanada justamente porque eu botei muito recheio e é uma massa que encolhe depois que ela tá aberta, mesmo respeitando esse momento de descanso da massa. Mas a próxima vai dar certo. E aí é simples, assim, é fechar como se fosse um pastel e unir as pontas pra ficar essa forma aí de parecendo um capelete. Essa foi a de queijo. Essa ficou feia, mas foi a primeira que eu fiz. A segunda com menos recheio, o processo é o mesmo, tem metade do que eu usei de recheio na primeira. Eu peguei uma colher de sopa e botei mais ou menos a metade do recheio, fechei. Tá vendo que eu consigo fazer agora uma abinha um pouco maior. E aí é essa aba que vai dar estrutura pra empanada na hora que eu for fechar, vai virar, vai ficar bem mais bonitinha. Essas são empanadas pequenas, você pode fazer uma grandona também, mas aí dá mais trabalho. E a de carne, eu peguei uma colherada, pegando um pouquinho de todos os ingredientes, passei água também em volta, fechei, e aí fechei como eu fechei a empanada de queijo. Só que em vez de unir as pontas, eu fui virando essa abinha para fazer como se fosse um trançado. É bem simples, assim, você pega com o dedão e com o indicador e vai virando até chegar ao final. E essa empanada ela vai ficar crocante, vai ficar suculenta, justamente por conta dessa banha de porco. Conforme a banha for derretendo, ela vai trazer bastante umidade para o recheio, mas vai deixar essa casquinha bastante crocante também. Aí mais uma empanadinha com menos recheio. Uma empanada de queijo virada. E aí fica essa forma bonitinha. Para assar a empanada, eu faço uma mistura de uma gema com 3 colheres de leite, pincelo sobre as empanadas e depois salpico um pouquinho de açúcar. Eu usei açúcar comum mesmo. Esse açúcar ele vai dar um saborzinho caramelizado na empanada e vai deixar essa crostinha mais queimadinha também. Fica bem gostoso. Espero que vocês tenham gostado e que vocês façam. Tchau!